dia! Tudo bom, quarto ano? Então vamos nós hoje para o primeiro dia da semana, segunda-feira, vamos para a nossa aula de artes, não é isso? Então pega lá o material de vocês, que a gente hoje vai fazer 2 capítulos bem legais. E o primeiro que a gente vai falar, na verdade, é só para a gente ter um conhecimento, né? Porque eu não vou pedir que vocês façam pesquisa, não. Eu peço só que vocês prestem bastante atenção, vejam direitinho o livro, porque é muito legal a gente conhecer essa história dos monumentos, tá? Então vamos lá, ó. No capítulo 6, a arte e os monumentos. Então, já na capa está mostrando vários monumentos, inclusive no Brasil. Tem monumentos no nosso país que são coisas mais lindas, né? No caso desses monumentos, são esculturas bem grandes, né? São lugares, assim, turísticos na maioria das vezes e que mostram que o trabalho dos nossos artistas são, assim, são memoráveis, coisas lindas, né? Então, ó, vamos falar um pouquinho dos monumentos. Monumentos são construções artísticas que têm como homenagear uma pessoa, um personagem, um local ou uma data histórica, né? Então, aqui tem vários monumentos espalhados pelo mundo. Esse tipo de construção existe desde a antiguidade, sendo encontrado em todo o mundo. Um monumento pode ser uma estátua, um mausoléu, uma praça, um prédio, um obelisco, uma ponte, entre outras construções, tá? Então aqui tem vários, ó. Esse monumento aqui, ó, da Renascença africana, provavelmente é de algum metal, bronze, né? Lá no Senegal, na África. Tem o Taj Mahal, que é um palácio, é um lugar lindo, de uma riqueza mesmo de detalhes muito lindas, também lá na Índia, né? Depois, pirâmides da necrópole de Gizé, ou seja, lá no Egito. Essas pirâmides são muito famosas, mesmo de todo mundo saber, né, que existe na época mesmo do Egito Antigo. E esse monte aqui, olha só que legal, nessa formação rochosa fizeram as esculturas, né, nas rochas do rosto dos presidentes, né, dos Estados Unidos. Então, também é uma homenagem. No Brasil, né, vamos conhecer agora os monumentos que tem no nosso país. Então, no Brasil existem muitos monumentos, os 2 aqui que o livro resolveu homenagear, que é a Ponte da Rampa do Mercado, um monumento lá em Salvador, né, na Bahia. Então, é um movimento erguido em 1970 do artista Mário Cravo Júnior. Então, é um lugar, assim, um ponto histórico, né, na Bahia, sobre esse monumento. Encontra-se uma história muito linda, né? Depois, escultura do artista George, né, feita de bronze. Olha aqui, ó, lá em Brasília, onde está lá o presidente, né, os candangos. E capítulo 7. Capítulo 7 a gente vai ver sobre as histórias em quadrinhos, tá? Então, ó, histórias em quadrinhos é um gênero textual visto na língua portuguesa. É importante a gente falar sobre isso. Só que é um tipo de arte. Então, a história em quadrinhos tem toda uma questão de desenhos, né, da história, enfim, e tem toda uma técnica. Então, na capa do capítulo tá aí, ó, vários balõezinhos. Aqui vem falando um pouco das histórias em quadrinhos, né, o que é a finalidade. Então, é transmitir uma história, uma ideia, acontecimentos, e normalmente tem ou as tirinhas, que é uma história bem curtinha, ou a história em quadrinhos mesmo, os HQs, que pode ser até uma revista ou um livrinho. Aqui, ó, algumas histórias em quadrinhos brasileiras, tá? Aqui é o Seninha, né? Aqui são 2 tirinhas que ele tá dando o exemplo, né? Que a tirinha conta uma história bem curtinha, tá vendo? Normalmente são 2, 3 ou 4 até quadradinhos, mas logo acaba. Aqui são os elementos das histórias em quadrinhos. Então, o que compõe a história em quadrinho ou a tirinha? Personagens, que a gente tem que definir quais são os personagens da história. Então, aqui tem alguns personagens.
Tem os balões de textos, né? Que os balões eles vão indicar a fala, o pensamento, a conversa ou um grito. E as onomatopeias, tá? A onomatopeia é a palavra que descreve um som. Então, ali, ó, vrum, né? Que é o carro passou rápido. Raiva, splash, caiu na água, boom, uma bomba. Ou então, toque, 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 né? Que é batida na porta. E aqui vem contando um pouquinho da história da Turma da Mônica, né, do Maurício de Souza, falando toda essa evolução que essa história tem, ó, no caso, esse artista, né, esse escritor que fez essa história, teve muito sucesso com essa turminha, foram muitas histórias publicadas desde 1970, então muito legal, é um legado aí da nossa história, né, da nossa literatura brasileira. E aqui vem falando da proposta de vocês criarem a história em quadrinhos. Então, no livro de vocês já tem os quadrados, né, os retângulos ali onde vocês vão desenhar, e com base no que a gente estudou aqui, vocês vão fazer esse exercício para mim, tá? O de monumento não precisa fazer, porque o monumento pede para fazer uma pesquisa. Eu não quero que vocês façam isso agora, tá? Vamos fazer só a parte da história em quadrinhos, tá bom? Então, ó, keep calm, foca nos estudos, vamos desestressar a mente um pouco, criando uma história bem legal. Depois vocês tiram a foto para mim do livro e manda para o WhatsApp ou lá para a plataforma, também pode mandar, que eu vou analisar a historinha de cada um de vocês, tá? Então, fiquem com Deus, um grande beijo, saudade dos meus alunos, beijo no coração de todos vocês, tá? Façam os exercícios direitinho. Um beijo e até a nossa próxima aula.